Olá meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês puderam ver, estou assentando tijolo. Não é da obra de Garatá, não é da obra do Celestino. É uma nova obra aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Faz tempo que eu venho acompanhando a trajetória do conhecido que me conheceu pelo canal, no caso. E ele falou: quando eu precisar de você, você vai vir aqui assentar a primeira fiada para mim. E cá estou eu, cumprindo com o combinado. Bom, vou dar umas dicas e macetes de como fazer a obra e vamos conversar, vamos falar sobre essa obra aqui. O rapaz saiu, foi pegar um material ali, daqui a pouco ele volta e qualquer coisa a gente bate um papinho com ele. Vamos mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Bora começar do começo? Cheguei aqui tirando o esquadro e o nível já logo de cara, para conferir as marcações que ele tinha feito. 99%, 98% bateu o que ele fez. Mas assim, teve uma coisa aqui que eu preciso de comentar. Eu falei para ele que eu ia comentar e ele falou: não, pode comentar, não tem problema não. Ele fez aquele piso queimado industrializado, não sei se é bem esse nome, mas é isso aí. Então, ele tentou fazer uma caída de mais ou menos uns 2 centímetros para, por exemplo, quando lavar a casa, molhar, ela escorrer lá para frente. Aí o pessoal que vieram fazer o piso aqui fez aquele serviço, né? Como sempre, eu falando mal do serviço dos outros, mas assim, meu, tem lugar que tá embaulado, tem lugar que tá afundado, que mais? Aproveitando a situação da caída que ele pediu para deixar aqui, o que aconteceu? Desse meio aqui, de onde vocês estão vendo, ficou uma caída grande. Vou mostrar para vocês. Lá eu deixei com 1,5 cm de massa e nessa parte aqui, ó, chegou a 6 centímetros. Naquele canto lá eu precisei pôr 2 vezes massa, porque não cabia um tijolo. 6,5 centímetros. Aí vai a dica. É possível deixar a casa com uma queda, uma pequena queda? Talvez se fizer o contrapiso depois, dentro da casa, dá para fazer, mas fazendo assim para assentar, complicado de assentar os tijolos. Lembrando que também eu gosto de fazer as vigas baldrame, não o radier. Não sou contra quem faça, quem achar que é mais prático, mais fácil, pode fazer. Esse aqui ficou com aproximadamente 12 centímetros. Ficou também, ele deixou em volta tudo, eu achei até interessante. Em volta tudo não, porque aqui não ficou, né? Aqui vai ser uma varanda, ó, e já estou iniciando a carreira aqui para fazer um murinho. Quase em volta tudo ele deixou aqui, ó, esse, digamos, um corredorzinho, uma calçadinha, porque daí o telhado vai passar para fora, vai botar calha, não vai respingar nos tijolos. Veremos também se ficou, digamos, empoçando para o lado do tijolo aqui. Lembrando que esse radier foi colocado aditivo e na massa, inclusive eu estou fazendo mais um pouquinho de massa ali, como ele saiu, ele que estava fazendo, agora precisei de fazer, que acabou. Estamos colocando aditivo também. Portanto, não foi pintado aquela faixa com algum protetor contra a umidade subindo. Já tem na massa e já tem no radier. Beleza, vamos para a próxima etapa. Eu vou para a sombra aqui um pouquinho porque tá complicado. O sol tá matando, cachorro a grito. Tá 372 graus. Como vocês podem ver aí, ó, fiz a carreira de tijolo assentado bem certinho. Em volta tudo, agora vai ficar bem mais fácil. Por quê? Agora eu consigo fazer aqui onde eu estiquei a linha já. Ó, conforme eu passei em volta tudo, agora fica fácil para mim fazer o alinhamento dessa parede. Eu já estiquei a linha aqui. Não sei se tá dando, eu não estou enxergando muita coisa aqui porque o sol tá muito quente, o celular fica escuro. Estiquei de fora a fora lá, contando 17 tijolos de cada lado, não precisa se preocupar com a medida. Do jeito que vai dar aqui 17, vou tirar essa de fora a fora aqui, lembrando que essa parede morre aqui, e ela morrendo aqui vai ser feita a amarração. No próximo dia, no caso amanhã, a gente já vai vir furando o buraco para pôr as ferragens dos grautes. E essa parede morre aqui. Lembrando sempre que a parede de fora, ela passa direto. A outra vem e faz a amarração nela aqui. Mas a amarração já sabe, é com
ferragem, não ultrapassando o tijolo. Depois vem essa aqui, que é uma divisa de um quarto. Aqui, na verdade, vai ter uma porta, um corredor e uma porta. E essa é a divisa de um quarto. Essa vem também morrendo aqui, como se fosse uma parede interna, terminando nessa. Agora eu mostrando aqui para vocês. Esse é um quarto, mais ou menos de 3 por 4, conforme a medida do tijolo. Ou 3,5 por 4, não lembro. Esse aqui mais ou menos 3 por 3, 3,5 por 3. Com um banheiro social. E aqui um suíte. Aqui já deixei. Na verdade eu tinha fechado essa porta. Aí a gente já abriu. Área de lavanderia. Ou seja, uma área e lavanderia. E aqui esse banheiro. E olha o detalhe que eu tive que fazer aqui, ó. Já assentar 2 carreiras de tijolo. Porque ficou muito profundo aqui, ó. Mas nada que se dê um jeito, né? Ou que não dê um jeito. Na verdade esse de cima tá solto. Depois só vim com a cola e fixar ele aqui. Ou não, né? Porque tem gente que não fixa, não assenta com cola. Só coloca o tijolo. Aqui um banheiro externo no caso. E aqui uma grande varanda. Eu assentei essa início de coluna aqui. A massa ficou bem grossa embaixo. E ele pediu para mim não pôr até o final aqui, ó. Deixar esse corredorzinho agora aqui. Pretende futuramente fazer um muro aqui, mas por enquanto eu vou fazer só as pilastras mesmo. E para fazer as pilastras já tem que botar todo o alinhamento sob medida. No caso, bota uma aqui, ó, nessa direção, para depois os tijolos encaixar bem perfeito dentro. Ah, vamos falar do tijolo agora, né? Deixa eu até virar a câmera aqui. E vou para a sombra. Então, esse aqui é o tijolo, ó, como eu disse, estou na cidade de Uberlândia. E vou já fazer propaganda porque eu gostei do tijolo. Ele é... Tô apoiando minha perna aqui, ó, tá? Apoiando o tijolo, que é pesado. Ele é um tijolo bem feitinho, bem acabadinho. Ele vidrificado. Deixa eu pegar outro aqui para bater. Lembrando que ele pegou 2 levas, ele tá buscando, que é pertinho aqui, né? Busca 300 cada vez. Olha o sonzinho dele. Não quebra o anelzinho aqui, ó. Super firme. E eu falo o nome, para quem tiver interessado. Jurema Tijolos Ecológicos. Se eu não me esquecer, é esse o nome. Mas eu vou deixar escrito aí depois, vou confirmar. Jurema Tijolos Ecológicos. Tem um bocado já de canaleta ali. Lembrando que ele está fazendo, nunca fez. Eu dou algumas dicas para ele, a gente conversa pelo WhatsApp e eu vou dando as dicas. Aí vim aqui conferir 99%, 98%, ele acertou das coisas aqui. Os encanamentos do banheiro, da lavanderia, bateu mais ou menos ali, né? Só que ele fez um detalhe e eu achei interessante. Eu não vou lá filmar, talvez depois eu mostre. Mas assim, eu tô falando aqui, mas eu tenho 2 banheiros ali que eu não assentei os tijolos ainda. Vamos ver, os de lá bateu, o de cá não. O que ele fez? Fez o radier e os canos para poder movimentar um pouquinho o cano. Ele pegou um cano de 100 milímetros e botou o outro dentro. Calçou com areia. Na minha opinião, a areia não seria precisa ali, era para deixar, talvez para não sair do lugar antes de bater o contrapeso, mas eu acho que não tinha necessidade. Beleza. Então, o cano e o cano dentro. Aí dá depois para você movimentar e trabalhar ele. Eu não tive esse pensamento ainda. Tá vendo porque é bom trocar ideia com o pessoal? A gente aprende, né? Outro detalhe, ele vai fazer metade da casa e continuar a metade depois, mas eu já estou fazendo a primeira fiada todinha para deixar no esquema para ele. Ele vai fazer e entrar para dentro a primeira metade. Aí já conversamos sobre as amarrações, deixar a continuação de parede, né? Já fiz um vídeo, vou deixar aqui no link aqui em cima para você ver como que faz a amarração de parede, se você quiser construir a metade e depois continuar construindo. Não dá muito trabalho. Tudo dá trabalho, mas isso não é muita coisa não. Uma coisa que eu não me dei conta, e quando eu cheguei aqui, eu fiz as medidas tudinho, e depois ele saiu para buscar alguma coisa, eu não sei, aí me veio no pensamento, ué, cadê os conduítes? Ele não deixou conduíte. Aí a gente tava conversando, como vai cobertura de telha ecológica, telha ecológica não, telha sanduíche, não deixa de ser ecológica, sei lá,
Não fica muito legal trazer de cima a instalação elétrica. Mas aí eu falei para ele, vai ter que desviar das portas, a rodear por, sei lá, vai gastar um pouquinho mais de conduíte, mais de fio, e fazer uma altura de 60 centímetros mais ou menos, conduíte em volta tudo, para sair para as tomadas e para sair para os interruptores e seguir para a lâmpada. Depois eu vou dar mais dicas para eles aqui, para ele aqui no caso. E é isso por enquanto. Vou fazer a massa aqui, enfrentar o sol de novo. Daqui a pouco eu mostro para vocês a continuação. Vou mostrar assentando um pouquinho de tijolo. Tem uma time-lapse aí que eu fiz assentamento da primeira fiada rapidinho nas beiradas, ou seja, nas paredes externas. E é isso por enquanto. Daqui a pouco eu volto. Como aqui tem uma distância enorme, eu não tenho nem ideia de qual que é a medida, mas é bem longe. Eu preciso de botar uma base aqui, eu tirei nível do meio e lá do canto. Lá do canto já tem a carreira de tijolo, então o nível não vai fazer muita diferença porque já tem onde eu me posicionar. O meio, eu botei um tijolo em pé ali e está arriscado onde eu preciso. Agora vou fazer a saída aqui, lembrando que coloquei os tijolos todos aqui. Eu acho que nesse eu não mexi ainda, mas eu vou ter que dar uma limpada embaixo dele. Tem muita sujeira. Vou fazer o primeiro aqui e depois vou colocar os tijolos na sequência certinho. Estou fazendo um distanciamento, esses cartão de papel de visita, botando entre um e outro, só para ficar tudo igualzinho. Não tem necessidade. Só que esse tijolo ele tem uma folga boa em cima dele, ó. Trabalha para o lado e para o outro. Aí eu posso deixar um distanciamentozinho. Se ficar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, também não tem diferença. Vou assentar o primeiro aqui, depois fazer a limpeza e vir assentando a sequência. Mais um detalhe, ó. Como aqui tinha caída. Já pensou, se eu não presto atenção nesse detalhe e começo a sentar o tijolo da parte mais alta, digamos com 2 centímetros, teria que desmanchar todo o serviço, porque aqui a parte mais estreita pegou, mais baixa no caso, pegou 1,5 centímetro e lá do outro lado até 6,5 centímetros. Portanto, sempre é bom tirar o nível antes. Em matéria do esquadro aqui, ele tirou o esquadro, aí eu fui conferir e o esquadro dele estava certo, o meu deu errado. Tirei a prova, conferi de novo, mais distante, o dele estava certo. Lembrando que esse sol desse jeito aqui, ó, ele tem um nível a laser, mas não foi possível com nível a laser. O primeiro aqui eu estou colocando ele com esse nível, a distância ficou grande, bater mais. Agora eu preciso pôr o do meio lá. O do meio, como a linha faz barriga, ele tá aproximadamente meio centímetro para baixo. Vou fazer ele lá e daí eu faço o próximo do canto. O risco que eu tirei o nível tá aqui. Eu fiz a base aqui, 13 centímetros até na linha, e a linha tá 1 centímetro para baixo. Lembrando que a distância é grande, isso acontece. Aí a gente corrige. O ideal aqui agora é eu vim fazendo a sequência do tijolo primeiro para depois eu pôr esse aqui. Mas como eu já comecei, eu vou pôr esse aqui. Se de tudo der errado, eu só uso ele para fazer a altura da linha. Aí eu tiro ele do lugar de movimento. Existe grande chance dele não estar certo. E se não estiver certo, é porque está errado. Agora eu esqueço da linha aqui, eu vou pela marcação que eu fiz. A lateral da linha está certa. Chega aqui, nível dos dois lados. Uma batidinha. Perfeito. Tirar o excesso de massa. Lembrando que aqui, ó, tem sempre que limpar porque o piso vai ficar esse mesmo. Não ficou das melhores qualidades, mas ele disse que vai ficar assim mesmo. Depois dá um acabamentozinho com brilho, coisa parecida. Fica chique no último. Agora o grampinho para prender a linha.
E vamos ajeitar os trem aqui. Um grampinho simples de estribo mesmo. E aqui está o cartãozinho que eu estou usando. Balé Circo Jazz. Só para ter uma base mesmo. Ele dá aproximadamente meio milímetro. Não tem necessidade de ter um espaçamento muito grande. Não estou seguindo a linha perfeita, só o distanciamento mesmo. A linha é só para ter uma base de ficar reta. Fazer um comentário aqui antes que eu esqueça. No caso aqui, ó, essa parede, ela vai ter uma altura grande, aproximadamente 3,5 metros. Ele falou, por causa do distanciamento dela muito longo, e ele vai construir essa parte primeiro, ele perguntou, precisa de uma coluna aqui? Eu falei, até então não precisava, porque ia ter amarração aqui. Como ele vai fazer primeiro, eu acho melhor fazer uma coluna. A coluna vai ficar nessa direção aqui, vindo dessa parede. Pelo lado de fora, talvez um tijolo só, veremos. E aqui vem uma parede de fora a fora. Aqui morre com meio tijolo. Vamos pôr assim para ter uma base. 1, 2, 3 tijolos e meio. 87,5 para botar uma porta de 82 é o tamanho ideal. Porém, ele falou para pôr meio tijolo aqui. Eu falei, no meu ponto de vista, meio tijolo aqui só vai dificultar o assentamento, porque aqui vai uma porta e depois vai ter que colar meio tijolo um em cima do outro até lá em cima. É bem dificultoso fazer essa parte. Então, tira meio tijolo, vem com a parede. Na verdade não vai nada, essa parede vai passar direto. Esquece o meio tijolo aqui da porta, aí não vai nada aqui. Aí você conta daqui para lá 3 tijolos. Vamos tirar esses 3 tijolos e a porta fica ali, com um cantinho ali. E ali vai outra porta já para aquele outro quarto. Fica mais fácil de fazer assim do que cortar meio tijolo lá e pôr meio tijolo aqui. E depois vai subir meio tijolo, meio tijolo, meio tijolo. Quem já assentou sabe a dificuldade que é de fazer esse tipo. Comentei isso só para não esquecer, porque tinha pensado isso, conversado com ele no caso. E é bom comentar porque as pessoas talvez não tenham a ideia desses detalhes. Tô olhando aqui, ó, aqui vai pegar bem pouquinha massa, menos de 1 centímetro. Lembrando que eu faço essa parede de fora a fora primeiro, depois essa aqui eu vou ter noção já de onde eu vou começar ela, né? Aqui eu nem sei onde tá mais, mas é mais ou menos aqui. Essa aqui vai no meio. Mais ou menos aqui. Sempre procura fazer as maiores primeiro e depois as menores. Quase coube, mas não cabeu. Para mim manter o distanciamento, vou começar assentando aqui, ó. Eu sempre tiro o tijolo onde eu vou pôr a massa e ponho ele em cima de novo. Se eu tirar vários, aí eu perco o distanciamento. E tirando um de cada vez, é mais difícil de perder. Nunca esquecer do nível de mão, cada 3 tijolos ou cada um você põe. Só de 200 graus. E trabalhando agachado é uma maravilha.
Aqui eu vou mostrar o detalhezinho do cano, ó, quando foi fazer o contrapiso. Esse aqui é o rebaixo do banheiro, ficou meio bagunçado, mas dá para remediar. Aqui tem um cano de 100. O alinhamento dele ficou um pouco pro canto, só que ficou uma folga que deu para mim movimentar o cano, que vai caber o tijolo certinho. Essa é uma boa pegada, por quê? Porque se eu... Aqui, ó, você afastou ele pro lado, dá uma socada na areia aqui, ó. Se tiver sem areia é melhor, né? Mas ele pôs com a intenção de prender o cano para não movimentar. No caso, esse aqui na hora de botar o concreto em volta. Se eu preencher tudo de concreto aqui, depois tiver que movimentar, ou eu corto o tijolo, vou ajeitando o cano, ou eu quebro o concreto. Então, isso aqui é uma coisa interessante, eu não tinha pensado nisso. Ponto para ele. Podia falar que foi eu que inventei, né? Mas... Aí, ó, ficou perfeito. Agora, bora pro próximo. Os próximos são estreitos, fica mais fácil. Porém, olha a grossura de massa que tá pegando. Mas isso faz parte. Dali pra frente já dá pra botar 2 tijolos e facilita, como eu fiz aqui. Vamos ali curiar o que o proprietário da casa tá fazendo. Eu dei umas aulas para ele. Na verdade, ele já pegou o jeito faz hora. Olha aqui, ó, as ferragens dos grout. Buscou ontem. Pedi não, falei para ele. Cantoneira, para fazer os cantinhos fica mais fácil. E tá ele aqui fazendo a marcação de janela para furar o grout. Esse é o Rogério, o dono do barraco. E aí, Rogério? E aí, o que você tá achando do cabo que veio aqui te dar um apoio moral? Ué, o cabra, se não fosse por ele, não tinha conseguido fazer isso aqui tudo que eu fiz, não. É que faz tempo, acho que tem mais de ano que a gente tá conversando já, né? Já tem mais de ano. E como eu tô construindo e tem que trabalhar também, né? Não é só divertir aqui. Então, acaba demorando um pouquinho mais do que o esperado, né? Mas... Eu achei que ele tinha me abandonado, já tipo, a gente conversou e falou, um dia você vai vir aqui para ajudar a fazer a primeira fiada. E depois nunca mais ligou. Eu falei, ixi, já deve ter feito, a casa tá pronta. Mas não tava não. Malemar fez a base. Ou eu falei alguma coisa que ele não gostou, né? Mas não, acho que deu tudo certo. Foi não. Bom, aqui ele tá fazendo uma furação dos grouts e definindo as janelas, né? Aqui nessa parede, por exemplo, vai 2 janelas pivotantes de 80 centímetros, aí depois que estiver fazendo, define a altura que ele quer, a janela. Uhum. Eu vou passando as ideias aqui, o meu conhecimento na prática, no caso, né? E aí ele já está se saindo muito bem. Graças ao Tuca, né? Não, crédito é seu, você que está fazendo. Eita. Aqui, ó, deixa eu dar uma filmada em redor aqui, ó. É uma associação que eles fizeram aqui com vários moradores, compraram um pedaço de terra e já estão começando as construções todas aqui, ó. Bom, é isso, vou deixar ele trabalhar um pouquinho aqui, senão... E hoje é o último dia meu aqui, ó, já estou no 3º dia, tem que agilizar, senão a gente não consegue terminar o que a gente definiu. Ó, aqui eu estiquei as linhas para fazer esse canto aqui, ó. Isso é uma dispensa. Aí estiquei a linha de fora a fora para pegar o alinhamento. A linha saindo daqui, ó, passando já na altura da base de baixo, do cantinho de baixo. Vem direto. Aqui, para ficar da mesma altura, uma dica fácil é faz um corte no tijolo. E a linha fica aqui certo, não precisa você tentar calçar ele para ficar na altura certa. Lá a mesma coisa. E aqui vou começar essa paredinha do banheiro aqui, divisória do quarto, no caso a suíte. Mesma coisa. É isso aí, depois de 2 dias e meio praticamente trabalhado, debaixo do sol escaldante de 245 graus, finalizamos a primeira fiada.
Eu digo a primeira virada porque vai mais umas 40 e tralalá pra frente, né? Mas é isso aí. Tudo dividido. Houve algumas mudanças aqui. No caso, eu dei ideia e ele gostou e a gente fez algumas pequenas mudanças. Obra concluída. Pelo menos minha missão aqui em Minas Gerais. Nossa, toda hora eu vou falar e esqueço o nome da cidade. Uberlândia. Em Uberlândia. Só tô fazendo um acabamentinho ali na parte da massa e já era. É isso aí. Deixa aquele like se gostou do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!